Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre de acordo com a Bíblia, o pastor ele pode subir no altar? Será mesmo que um pastor ele tem autonomia, autoridade para subir no altar? Você já parou para se perguntar sobre isso hoje? Eu acho que sim. Outros vão dizer que não. Se você realmente quer tirar essa dúvida de uma vez por todas, de forma bíblica, do que saber o que a Bíblia diz sobre esse assunto, fique comigo até o final. Mas antes de nós iniciarmos, deixa aí o seu like. Seu like é importante para poder fazer com que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante, ele apareça para outras pessoas. Compartilhe essa mensagem para o maior número de pessoas que você conseguir, amigos, parentes, familiares, pessoas achegadas a você nas suas redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, qualquer outra rede social que você tenha. E se inscreva aqui no nosso canal, pessoal. Não deixa de se inscrever, vai aí rapidinho, porque você se inscrevendo, você ajuda o nosso trabalho, ao mesmo tempo também que você fica por dentro de todas as novidades que vão ser colocadas aqui durante a semana, tá certo? Bom, hoje nós vamos esclarecer esse assunto do altar e vamos saber de uma vez por todas se realmente um pastor ele pode subir no altar, o que era um altar e se realmente o que as pessoas têm lá hoje como altar realmente é o altar que estava na Bíblia. Haviam dois altares, que é o Misbea, que era o altar designado ao sacrifício, ao altar do holocausto, media cerca de 2,5 metros de cada lado por 1,40 metros de altura, sendo em cada um dos vértices superiores uma ponta ou chifre que formava uma só peça com altar. Era feito de madeira de acácia e recoberto de bronze. Uma grelha ou grade de bronze, varas de madeira e utensílios de bronze eram acessórios do altar. Os sacrifícios eram queimados sobre o altar e o sacerdote aplicava parte do sangue às pontas do altar e derramava o restante à sua base. Este grande altar ficava localizado no átrio do tabernáculo, de frente para a porta de entrada. Então, esse é o primeiro altar que nós temos, que é o altar do holocausto, o Misbea. O outro altar era o altar do incenso, ou altar de ouro. Tinha cerca de 45 centímetros de cada lado e 90 centímetros de altura, com 4 chifres e um friso, bordadura, coroa de ouro ao redor. Também era feito de madeira de acácia, mas era revestido de ouro. O sangue da oferta pela culpa era colocado sobre os chifres deste altar. Por causa do incenso perfumado queimado sobre este altar, ele ficava no lugar santo, de frente para a cortina sagrada. Então, tem esses dois altares. Um ficava no átrio e o outro ficava do lado de fora. Por aí você já vê que ele tinha uma grelha, então, ou seja, era como se fosse uma grande churrasqueira onde os animais eram ali sacrificados. Por aí você já vê que a forma desses altares é totalmente diferente do que eles chamam de altar nos dias de hoje. Análise. Se o fogo do altar do holocausto tinha que estar continuamente aceso, nós temos referências de Levítico 6, 8 e do versículo, Levítico capítulo 6, versículo 8 e versículo 12 ao 13, por que então não vemos esse fogo nos altares das instituições evangélicas, sendo que as mesmas pregam sobre o sacrifício? Então por que a gente não vê esse fogo lá? Então é uma perguntinha para poder vocês analisarem a respeito disso aí. Obedecer é melhor do que sacrificar. Está lá em 1 Samuel 15, 22. Jesus ele repete essa mesma ideia no Novo Testamento. E Deus prefere lealdade do que sacrifício. Isaías afirma que Deus está farto das ofertas hipócritas dos israelitas. Retidão e justiça são mais importantes do que sacrifícios. Somente quando os corações estão corretos perante Deus é que os sacrifícios serão aceitáveis e capazes de produzir grande alegria. Gratidão e quebrantamento de espírito são considerados sacrifícios que honram a Deus. Então, todas as referências bíblicas estão aí. Quem quiser adquirir esse esboço, pode entrar em contato comigo. Vai estar na descrição do vídeo aí o meu contato para vocês entrarem em contato comigo, para vocês adquirirem esse esboço e vocês vão ter acesso a todo esse conteúdo com referências bibliográficas, fundamentação, tudo certinho para que vocês possam pesquisar e ficarem a par de uma vez por todas desse assunto. Existe altar hoje? Como apresentado nesse estudo, os chamados altares de hoje nada tem a ver com os altares de sacrifício. Nós vemos pela essa questão do altar do holocausto e do altar de incenso. Não haviam dois altares, não havia apenas um. Quem era autorizado para apresentar o sacrifício? Somente Arão, seus filhos e os levitas, ou seja, somente o sumo sacerdote e os sacerdotes. Está lá em Números 18, 1 ao 7. Somente Arão e seus filhos, ou seja, somente os da tribo de Levi eram autorizados a lidar com o altar. Então, por aí vem a pergunta: um pastor, ele é levita? Jamais. Porque Levi
Ou seja, o sacerdócio levítico ele era passado de geração em geração, ou seja, era como se fosse uma monarquia, só descendente de sangue. Então, o pastor hoje, ele não tem nada a ver com a questão dos levitas. Então, por aí fica impossível você atribuir ao texto bíblico, atribuir ao pastor de hoje a função em cima de um altar. Pode chamar de qualquer outra coisa, menos de altar. Fazer sacrifícios hoje é o mesmo que no Antigo Testamento? Será que é a mesma coisa? Será que os sacrifícios de hoje, eles espelham os sacrifícios de antigamente? Os sacrifícios oferecidos no passado não passavam de ordenanças da carne. Isso está lá em Hebreus capítulo 9, tá? Vocês podem, quem adquirir o esboço vai ter acesso a essa informação. No vídeo vocês estão vendo aqui, mas quem adquirir o esboço tem todo esse conteúdo aí no esboço. Na lei as coisas se purificavam com sangue, e sem o derramamento desse sangue não haveria resgate pelo pecado. Jesus, pelo seu próprio sacrifício, nos purifica do pecado. Se ainda fosse necessário apresentar holocaustos e sacrifícios em algum altar, Jesus teria que se sacrificar muitas vezes desde a fundação do mundo, o que seria penoso para ele. Mas seu sacrifício foi definitivo. Então, seja conforme o sacrifício de Jesus, esses sacrifícios de hoje, que muitos chamam de sacrifício, eles não têm validade alguma. É certo sacrificar em algum altar hoje? Os que sacrificam não podem chegar à perfeição, santificação. Está lá em Hebreus capítulo 10, tá? Você pode pegar Hebreus capítulo 10 e ler que você vai ver sobre essa questão. Capítulo 9, aliás, o livro de Hebreus ele fala sobre essa questão do sacrifício. Você pode ler e estudar ele e você vai ver que não tem base bíblica conforme o livro de Hebreus para sacrifício. Por que você não vê as pessoas pregarem sobre o livro de Hebreus dentro das igrejas? Porque justamente vai abolir muitos sacrifícios, muitas coisas que eles estão fazendo no dia de hoje. Os sacrifícios cessaram de ser oferecidos. Quando se sacrifica, são lembrados os pecados. Compare como isso se contradiz lá com 2 Coríntios, capítulo 5, 17, que fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Se aquele que está em Cristo, nova criatura é, e uma vez que a pessoa sacrifica, ela está relembrando os pecados, então quer dizer que ela não é nova criatura, ela está invalidando a palavra de Deus. Então, esse é um cuidado que a pessoa tem que ter aí, com essa questão desses sacrifícios aí, que esses supostos sacrifícios que eles falam nos dias de hoje aí. Sacrificando dinheiro, como é afirmado por muitos líderes evangélicos, é o mesmo que um animal cordeiro, o que impede dos pecados serem removidos, ou seja, que as pessoas afirmam que o dinheiro ele é a mesma coisa que o cordeiro, então, ou seja, se tem o mesmo efeito, então vai ter o mesmo efeito de lembrar o pecado, então os pecados não, ou seja, não vão ser removidos. Aliás, eu até pulei uma parte aqui, é certo sacrificar no altar no dia de hoje? Aliás, pulei não. Então, ou seja, se você for analisar esse texto aqui, quando a pessoa sacrifica dinheiro, eles alegam que esse dinheiro é o mesmo que o sacrifício de um animal antigamente. Isso não faz com que os pecados sejam impedidos de serem removidos e que eles sejam lembrados? Somente uma pessoa que aceitou definitivamente o sacrifício de Cristo como válido pode ser santificada. Jesus ele fez um sacrifício definitivo pelos pecados, um sacrifício válido para sempre que perdura pela eternidade. Então, conforme o sacrifício de Jesus, com base no próprio livro de Hebreus, o qual estou me utilizando aqui, vocês podem pegar os versículos e lerem depois, todas as referências estão aí, vocês vão ver que o sacrifício de hoje ele não tem validade. Jesus ele encerrou tudo que se referia ao sacerdócio levítico nele. De onde surgiu o conceito de que o pastor fica em cima de um altar? O bema era uma espécie de plataforma de onde se liam as escrituras. Era provido de um púlpito e chegava a ser bastante elaborada com um toldo de madeira e um balaústre. Ao que parece, quando Esdras leu as escrituras perante o povo, subiu em um tipo de plataforma como essa. Então nós temos a referência de Neemias 8, 4 e 5. É possível que nem todas as sinagogas, ou seja, templos judaicos, tivessem um bema. É pouco mencionado na Bíblia e, quando é, não recebe nenhum tratamento especial de objeto sagrado. A única referência que encontramos no Novo Testamento a algo que talvez possa ser um objeto desses acha-se em Mateus 23, 2, a cadeira de Moisés, que talvez fosse uma peça do conjunto e não fosse a peça específica em si. Nos outros textos onde o termo bema aparece, tem um significado de tribunal ou plataforma. Paulo afirma que todos devemos comparecer perante o tribunal, ou seja, o bema de Jesus Cristo, mas isso não parece ser uma referência direta a esse móvel da sinagoga. A palavra é empregada regularmente para designar um ponto elevado, uma plataforma para se colocar um trono. Então, todas as referências bibliográficas estão aí para os senhores, tá? Então, conforme esse estudo, a origem do pastor subir em cima do altar não vem conforme o Antigo Testamento.
vem conforme o bema, senhores, que é mencionado principalmente na questão dos tribunais romanos. Então, ou seja, não tem nada a ver, e em detalhe, não era atribuído a esse bema nada de sagrado ou algo especial em relação a Deus, mas era apenas um lugar que a pessoa subia para fazer uma leitura, seja da escritura, seja da lei romana, judaica e etc, etc. Então fica aí esse vídeo de hoje para vocês. Curta, comenta, compartilhe, deixa aí nos comentários o que você tem achado dos conteúdos que têm sido colocados aqui. Se inscreva no nosso canal para você ficar por dentro das nossas novidades. Eu agradeço vocês por terem ficado conosco aqui até o final. Um grande abraço, sucesso e até a nossa próxima oportunidade, pessoal.